Sempre bonita de volta para todos vocês com assuntos interessantes e principalmente a gente sempre gosta de deixar você à vontade no nosso programa. E para ficar à vontade, tem aquela questão de falar em público, né? Às vezes apresentar um trabalho escolar. Gente, às vezes dá um nervoso, né? Às vezes você tira uma nota baixa, o trabalho é super bom, mas porque você não soube se expressar na hora, não conseguiu, o negócio ficou mais ou menos. E por aí vai, não só, eu digo em colégio, mas na tua vida mesmo, no teu dia a dia, falar em público às vezes é tão difícil para as pessoas. E a gente trouxe aqui a coach Denise Tarabaica, e justamente a gente vai tentar saber um pouquinho mais sobre a oratória. Como que a gente pode facilitar a questão da oratória, tanto no pessoal quanto no profissional? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Seja Carol. bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite novamente. Imagina, para você falar é sobre ótima. oratória, que é um assunto bem importante. E é tão difícil, é tão fácil a gente se comunicar, mas às vezes é tão difícil ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem muita insegurança, tem muito medo de falar em público. Mas por quê? De onde que surge isso? O medo de falar em público por vários fatores. Então a oratória, antes só eu queria começar falando que ela é muito importante tanto para a vida profissional Quanto pessoal, quanto né? pessoal. Tem muita gente que pensa, não, eu só preciso ser um bom orador no meu trabalho. Mas a oratória é tudo na nossa vida. Se falando em oratória, a gente não pode especificar só a pessoa que fala para muitas pessoas, como se estivesse num evento. A oratória em si é a tua fala diária, a tua comunicação Exatamente, com o próximo, né? Não é só para um palestrante que a oratória é importante. Ela é importante para relacionamentos pessoais, para você fazer amizades, para você se comunicar com as pessoas no teu dia a dia e no teu trabalho. E qual que é a importância no sentido, não só figurado, mas no sentido mesmo diário disso? O que acontece se eu não tenho essa boa oratória, essa boa comunicação? Veja, a oratória é uma arte de falar e de convencer as pessoas. Então ela é importante para apresentar nossos projetos na área pessoal e profissional, para relacionamentos, como eu falei, para se comunicar numa reunião de condomínio, numa reunião de pais na escola. Então ela é muito importante. Tem pessoas que suam frio na hora de falar, meu Deus, está chegando a minha vez. Meu Deus, como é que eu falo? Quando falo, a pessoa começa a se gaguejar, começa a não saber nem o que está pensando. É bem por aí, né? É verdade. É mais uma questão psicológica um pouco também, né? Não só psicológica. A maioria dos alunos que eu atendo no meu curso de oratória, eles chegam com esse mesmo problema. Eu tenho medo de falar em público. Ou eu tenho brancos, aqueles esquecimentos, aqueles brancos que é bem comum. Então isso é normal, qualquer pessoa pode ter um pouco. Por mais que eu vou num evento novo, vou apresentar um TCC na faculdade, um trabalho na escola, até uma entrevista, como a gente está fazendo aqui. É um cenário novo para a gente. Então o que acontece? Há o fator técnico e o fator emocional. O que é o fator técnico? Você precisa conhecer o conteúdo, o que você vai falar. Então isso contribui bastante, porque você fala com segurança. O fator técnico, você precisa conhecer aonde você vai falar. Se eu vou fazer uma apresentação na escola, por exemplo, no meu TCC, eu já começo a visualizar o cenário, eu visualizo, é uma espécie, a gente usa um pouquinho, eu uso um pouquinho de técnica de PNL, de visualização. Então eu começo a visualizar os meus professores me assistindo, com uma fisionomia boa, amistosa. Isso seria uma técnica de desenvolver uma verbalização melhor, né, com o próximo. Para você ter segurança e perder o medo de falar. O fator emocional é a ansiedade. Então nós ficamos ansiosos porque nós não conhecemos o conteúdo propriamente dito, porque nós não temos certeza do que aquilo que nós estamos falando está correto, ou seja, eu não pesquisei direito o que eu vou falar. E como que você faz para lidar com esse medo? E tem muitas técnicas bem bacanas. Eu dou para os meus alunos exercícios de respiração relaxante, é uma meditaçãozinha. Como a respiração é importante para essas coisas, né? Você respira 5 vezes, assim, parece que sai um peso, aí você vai e consegue. Comigo, pelo menos, é assim. É verdade. Só que é um treino. Tem pessoas que eles têm dificuldade para conseguir se concentrar. Então, eu sempre falo para as pessoas, treine sempre, treine todo dia.
Você tem algum evento importante, alguma apresentação, alguma reunião, faça um exercício de alongamento físico, como esses que a gente faz na academia. Relaxa já, né? Um pouco. Dá uns pulinhos. Conheça bem o conteúdo. Para você verbalizar bem, falar bem com segurança, treine bastante, treine na frente do espelho. Até hoje, quando eu dou palestras, eu dou muitas palestras em empresas. Eu treino no mínimo umas 5 vezes em voz alta. Muitas vezes eu erro, porque eu não posso ter um script ali na minha frente, ficar olhando. Então eu treino na frente do espelho, eu treino com o microfone. E é bem bacana. Com essas técnicas você consegue eliminar. Eu acho que até é uma maneira de você se conhecer, articular. Eu acho que articular a boca também, às vezes falar devagar, ajuda, porque o pensamento ele é muito rápido. E às vezes a pessoa ela trava. Aí ela esquece ou ela gagueja. Gagueja. Muito. Não sai a palavra direito. Mas é ansiedade, Pela Carol. ansiedade, não é? É ansiedade. Você está nervoso, você até muitas vezes pode saber ali o conteúdo, mas você acaba se atropelando nas palavras. Então, esse exercício de relaxamento, que é a respiração, tem muitos na internet. No YouTube você acha vários. E o exercício de alongamento, você visualizar o público para quem você vai falar. Então, você já começa a visualizar, mesmo que seja uma palestra, você vai dar uma palestra, por exemplo. Visualize as pessoas sentadinhas, olhando para você, sorrindo para você, interessadas no que você está falando. E eu acho que também não pensar muito no que o outro vai pensar de você ajuda, não ajuda? Ajuda bastante. Sabe, tem um segredinho assim de muitas pessoas. Ah, mas eu tô horrível. Ah, eu me senti feio. Eu esqueci o que eu ia falar e eu errei. Só que quem está assistindo não percebe. Muitas vezes só você se percebe. Vai saber o que está acontecendo. A pessoa que está lá não acaba não percebendo tanto assim. Tem alguma fórmula, né, para a gente conseguir perder esse medo, essa insegurança, essa ansiedade na hora de falar em público? Existe alguma técnica específica rápida? Essas que eu acabei de falar, que você que faz. São as rápidas. São mas as rápidas. As de tratamento um pouco mais... Tem pessoas que realmente... Extremamente tímidas. Essas pessoas extremamente tímidas, elas vão ter que praticar muito mais a meditação, a respiração, as técnicas de programação neurolinguística, que no caso eu e muitos outros professores aqui aplicam no curso. Como que é essa técnica? Você reprograma o teu cérebro, você começa a pensar positivamente, você acaba acreditando em você. Eu acho um exemplo, eu acho que a minha apresentação é horrível, que as pessoas não vão gostar. O que eu vou fazer? Eu vou começar a reprogramar o meu cérebro de uma forma que eu comece a acreditar em mim. Tudo que nós pensamos, nós verbalizamos. E nós nos comportamos da maneira que nós pensamos. Primeiro vem o nosso pensamento, certo? Depois vem o nosso comportamento. Então, são técnicas acreditar mais em mim. Você tem que acreditar mais em você. Acreditar que você pode, que você é capaz, que você é uma pessoa inteligente e que tudo vai dar certo. Você comentou um pouquinho antes sobre aqueles brancos, né, que dá na cabeça. Você está falando uma frase, de repente vem uma palavra, você já tem dificuldade para falar aquela palavra, daí dá um branco. Como que a gente consegue treinar a mente para não dar esse tipo de branco? Será que é a maneira de falar mais devagar? Ou ter uma segurança, digamos, um estudo, ou ali uma folhinha para ler na hora? O que pode ajudar? Tudo um pouquinho. O branco, o que ele é? É uma ligação entre duas palavras e você acaba esquecendo. Então, se você conhecer bem o conteúdo que você vai falar, nunca você consegue falar para uma palestra, ou você escrever um roteiro, você não vai conseguir falar. Não sai igual, né? Não sai, você acaba improvisando. Então, o esquema da colinha é bom. Quando eu dou palestras hoje, eu coloco no PowerPoint, mas eu deixo uma colinha, algumas palavras-chave que me fazem lembrar. E claro que não é só uma técnica, Carol, é um conjunto de técnicas do alongamento, da meditação, da visualização, e a colinha ajuda bastante. Você falando em palestrante, né, que a gente sabe que é uma profissão, eu acho, até um pouco complicada, porque você tem toda a atenção para você e se você não tem o domínio da palavra, se você não impõe, não tenta chamar a atenção ali com o tom da tua voz, com a maneira como você fala, você dispersa as pessoas. Dispersa. Qual a técnica que pode ser utilizada para uma pessoa que faz oratória, principalmente um palestrante, né, para que ele possa segurar a atenção do público? A voz. A técnica de modular a voz.
Então, exatamente. Se você dispara falando num único tom, a pessoa dá sono até, dá né? sono, a plateia vai dormir. Então, você modula a voz na velocidade, na entonação. Você quer destacar um assunto, você fala com mais ênfase o que você quer destacar. Você dá pausas são importantes. Então, eu falei um assunto importante para você. Eu acabei de dar uma pausa. Aí todo mundo olha, uau, o que está acontecendo? Você pode dar uma pausa um pouquinho melhor. Então, a entonação, a velocidade, o ritmo. É até bom para lembrar daí, né? O que está falando. Quando você dá essa Imagine pausa. Se eu começasse a falar assim: bom dia, meu nome é Denise, e nas próximas 2 horas eu falarei sobre oratória e o quanto ela é importante. Nossa. 2 horas, acho que a maioria das pessoas já iam levantar e ir embora, né? Agora... Você sabe que acontece um pouco isso com as pessoas de mais idade. Às vezes você tem sono quando você fica perto delas, não tem? Às vezes, dependendo da pessoa, ela vai falando, mesmo tom de voz, ou professor. Tem professores também que dá sono, não dá? Tem. Como você fala. Você veja como é importante, gente. Agora, imagine se eu falar assim: bom dia, meu nome é Denise e eu vou falar sobre a importância da oratória na vida pessoal e profissional. As pessoas ficam até mais animadas Claro, com você na hora, você né? tem que ter um brilho, um entusiasmo. O entusiasmo é bem importante para você falar. Você acha que o tom da voz também ele é importante? Por exemplo, a pessoa que tem uma voz... Tem pessoas que têm voz mais rouca, mais grossa, ou mais baixa também. Você acha que a voz mais vibrante, ela brilha mais? Ou aquela mais potente, ela tem uma condição melhor de chamar a atenção no sentido da pessoa se dar melhor profissionalmente nessa profissão? A voz ela pode ser trabalhada, então tem exercícios, a gente até ensina na escola, exercícios para você melhorar a tua voz. Como os cantores, quando eles vão cantar, eles fazem aqueles exercícios de cordas vocais. Então é importante, a minha voz é uma voz fina, é uma voz mais baixinha, mais fina, mas quando eu vou falar para as outras pessoas, principalmente para muitas pessoas... Se encorpa. Sim. Exatamente. Aí você usa Mas diafragma. eu faço exercícios vocais, cordas vocais, para isso. Então todo mundo é capaz de falar em público e muito bem, sim. Tem alguma técnica específica para falar na plateia, já que a gente está falando disso, falar em público de uma maneira em geral? Talvez de repente a pessoa não olhar, porque eu acho que se você olha para cada um, pode bater um nervoso. Se você olha para o infinito, pronto, você está focada no texto, é mais ou menos por aí? Você precisa olhar para todos, então aqui tem muita gente. Eu posso focar rapidamente em poucas pessoas, ou olhar no geral, mas nunca ficar olhando para cima, que são sintomas de ansiedade. Está buscando a palavra para falar, né? Exatamente, olhando para o chão. Ou a pessoa também tem que ter uma postura. A postura é muito importante, Carol, muito. Verdade. Tem que ter uma postura adequada para falar. Você não pode ou ficar se mexendo demais, ou ficar com as mãos no bolso. Aqueles tiques, sabe aqueles tiques? De nervoso, né? Nervoso. Então a postura conta muito, bastante. Qual a dica que você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente, que tem essa dificuldade, ou de articular a boca, ou até mesmo de se expressar, de interpretar o que está falando, não está falando aquela mesmice, né? Que ela dá essa entonação. Quais são os conselhos que você deixa para quem tem dificuldade de conversar tanto em público, quanto na questão pessoal, a 2 a 3 pessoas? Como que faz? Como que essa pessoa pode agir? Eu aconselho fazer um curso de oratória, porque no curso vão ser trabalhados os vícios de linguagem. O que é um vício de linguagem, né? Então nós conversamos assim no dia a dia, mas quando você vai falar para outras pessoas em público fica complicado. Todo mundo presta atenção no né, todo né, mundo no presta atenção. Tá. Vai melhorar, vai superar o bloqueio, que é o medo de falar, a postura, quando a pessoa fica com uma postura que não é adequada para falar. Então faça um curso, observe na internet, tem muitas pessoas que dão aulas de oratória, não é a mesma coisa que um curso, né, presencial. Mas olhar as pessoas, os apresentadores de TV, como eles gesticulam, você precisa gesticular. Você fala com o seu corpo também. Isso é verdade. Você não fala parece só que com a pessoa, boca. Ela fica assim, parece que ela tá tensa. Eu sou uma que eu falo direto com a mão. Não dá, parece que eu tô pegando no ar, tô pegando alguma coisa, mas é a necessidade, ó. Exatamente. E aí você pega o costume e você acaba não percebendo como você está gesticulando.
Só que não pode gesticular nem muito e nem pouco. Nem pouco, tem que ter um meio termo. E isso o curso vai ensinar. Então eu aconselho as pessoas a procurarem um professor de oratória, uma escola de oratória. Tem escolas que fazem o curso individual, é o meu caso. Eu atendo pessoas individuais, então eu tenho uma necessidade específica. Meu aluno precisa apresentar um TCC, que é um assunto específico dele. Eu tenho essa oportunidade de trabalhar exatamente o que ele precisa. E para quem está em casa e quer te procurar, como que essa pessoa faz? Ok. Pode procurar o meu site, é Instituto Denise Tarabaica, Denise com Z. Meu telefone e WhatsApp é 97491978 da TIM, DDD 41. E pelo meu e-mail, Denise também com Z, coach@gmail.com. Ai, obrigada, viu, Denise? Adorei. Eu que agradeço. Eu acho que a gente saber um pouquinho mais de si e aprender sempre é bom, né? Com certeza. Obrigadão. Você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar aí sobre a fibra capilar. Será que a gente conhece o nosso cabelo mesmo de verdade? Não sai daí que já voltamos.